Olá, graça e paz no nome do Senhor Jesus, e todos são bem-vindos no nome dele. Eu pediria que vocês abrissem suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 20, e nós vamos ler os versículos finais deste capítulo. Na semana passada nós falamos sobre Josafá e a maneira como qual Deus se manifestou e abençoou e trouxe livramento, numa situação muito difícil que aquele povo estava enfrentando. Deus deu vitória, Deus deu vitória a eles. E agora no finalzinho deste capítulo nós vemos um cenário diferente, e aqui nós temos lições também preciosas para as nossas vidas. Então, sem delongas, vamos ler 2 Crônicas 20, a partir do versículo 31. Preste atenção nesta leitura, que é muitíssimo importante. Diz assim a palavra do Senhor: Assim, Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filha de Sili. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, e o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, do início ao fim, estão escritos nos relatos, de Jeú, filho de Anani, e foram incluídos nos registros históricos dos reis de Israel. Posteriormente, preste atenção, agora é que começa o ponto alto da nossa reflexão, versículo 35. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos os navios em Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim, os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. Então, o tema da nossa reflexão nesta tarde é: Deus não quer que os teus projetos naufraguem. Amém? Vamos orar. Deus, nós nos submetemos a Ti, Senhor, a direção do Teu Espírito Santo. Rogamos a unção do Teu Espírito ao ministrarmos a Tua palavra. Senhor, usa a minha vida, usa os meus lábios, Senhor, e que aquilo que eu não consegui expressar pela minha limitação, eu te peço, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando a cada coração, a cada vida que tiver acesso a esta meditação. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus não quer que os teus projetos naufraguem. Essa é a realidade. Não é o desejo de Deus que nós não tenhamos sucesso naquilo que nós empreendemos, mas há lições que nós precisamos aprender desse texto. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, eu vou voltar um pouquinho no versículo 29. Após a vitória que Deus deu, Deus gerou temor no coração de Josafá. Josafá, quando foi ameaçado de ser invadido por aqueles 3 reis, que foi a nossa reflexão da semana passada, a palavra nos diz que Josafá buscou a presença de Deus. Não só buscou, como levou todo o povo a buscar a presença de Deus.
e a louvarem a Deus. E Deus então levantou também naquela altura um profeta, dizendo: olha, nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai quietos e veja o livramento do Senhor. Então eles louvaram a Deus, eles adoraram a Deus, o tema também era adoração. E o que aconteceu? Deus se manifestou e Deus batalhou por eles. Eles foram ao encontro do inimigo, mas quando lá chegaram, Deus já tinha feito a obra. Deus já tinha aniquilado aqueles inimigos. Então diz assim que o temor de Deus veio sobre todas as nações. Foi uma das coisas que nós refletimos na semana passada. Quando Deus opera, intervém na nossa vida, na nossa dificuldade, isso gera temor na vida das pessoas que estão ao nosso derredor e que, de certa forma, direta ou indiretamente, tem notado, tem presenciado a nossa luta. Diz: o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Então nós vemos aqui, depois de uma vitória, de uma grande vitória, houve um grande período de paz, E aí o que nós podemos entender e aprender disso que nós acabamos de ler? A primeira lição é que, porque houve paz, Josafá, ele se descuidou. Então a primeira lição é: não descuide, não relaxe na sua comunhão com Deus, quando tudo estiver correndo bem. Essa é a primeira lição. Se Deus tem te livrado, Deus tem te dado um período de paz, de tranquilidade, em que aquilo que você tem pedido a Deus, Deus tem respondido, não relaxe na sua comunhão, mas vigie. E porque Josafá não vigiou, essa falta de atenção, essa falta de vigilância, fez com que ele fizesse um tratado com o rei de Israel, que tinha o quê? Está lá escrito aí na sua Bíblia, na minha Bíblia. O rei de Israel que tinha uma vida ímpia. E aí vamos lá refletir o que significa ter uma vida ímpia. O que significa a palavra ímpio? O que é o ímpio? Ora, o ímpio, segundo o dicionário, é uma pessoa insensível, é uma das características, é alguém insensível, pode-se dizer também alguém que não tem fé, alguém que não respeita princípios, alguém que ofende a moral e a justiça, alguém cruel e, em suma, alguém que não respeita a Deus. É um ímpio. E, portanto, Josafá, que temia Deus e que andou nos caminhos do Senhor e fez imensas coisas que agradou o Senhor, aqui diz que ele fez um tratado com esse rei que tinha uma vida ímpia. Por quê? Porque Josafá não vigiou. Então, gente, nós estamos no mundo, né? Mas não somos do mundo. Então, vamos estar atentos com as associações que nós fazemos com pessoas ímpias, né? Com pessoas ímpias. É lógico, nós vamos nos relacionar e vamos depender, entre aspas, né? E vamos ter acesso a serviços de pessoas que não confiam em Deus. Isso é natural. Isso é uma coisa, mas outra coisa completamente diferente é fazer o que Josafá fez. Ele fez um tratado, ele fez uma aliança, ele se uniu de uma maneira muito estreita com uma pessoa que tinha uma vida ímpia. E aí nós podemos também pensar o seguinte, uma segunda lição para nós, é um ditado que diz: nem sempre o fim justifica os meios. Temos que considerar isso. É uma segunda lição. Porque qual era o objetivo dele em fazer esse tratado com o rei de Israel?
com esse rei, com essa pessoa que era ímpia? Olha, o objetivo era louvável, era muito importante, era expandir a frota de navios. E aqui diz que eram navios mercantes. Se nós lermos um pouquinho atrás, lá nos primeiros capítulos, né, de Crônicas, nós vamos ver, entender os relatos mesmo de Salomão, do rei Salomão. Diz que Salomão tinha muitos navios mercantes. E esses navios mercantes, eles iam a uma localidade específica, que era Tarsis, e nessa localidade, nessa cidade, eles iam buscar o quê? Ouro, prata e coisas preciosas. Então tinha uma certa relevância ter uma frota de navios mercantes. Então vamos trazer isso para o nosso contexto. Talvez você tenha projetos na sua vida e que você olha e você diz assim: poxa, mas esse projeto é bom. Isso vai me fazer avançar o meu negócio, eu posso expandir o meu negócio. Se eu fizer um acordo com essa empresa, ou com essa ou aquela pessoa, né? Uma coisa é você ter um contato e receber um tipo de serviço de alguém ou de uma empresa, o que é completamente natural. Outra coisa é você entrar em aliança, é você fazer contrato. Quero abrir um parênteses para dizer que numa dessas situações existem também os chamados, como é que eu vou dizer agora, a palavra me fugiu, mas aqueles acordos e alianças que às vezes pode surgir entre as pessoas, que não é bem acordo, não é bem aliança, mas passa a ser laços de alma. Isso é uma coisa assim bem profunda que eu hoje não vou focar nisso, mas eu vou só lançar aqui uma sementezinha. Quem sabe nas próximas ministrações nós poderemos entrar em detalhes sobre o significado de laços de alma. Há pessoas que entram numa aliança, em laços de alma, com pessoas que são ímpias, que não respeitam a Deus, que não adoram a Deus, mais do que isso, realmente não respeitam a Deus e têm princípios completamente fora, né? Então isso é uma coisa muito delicada, que nós, nesses tempos do fim, essa é a palavra certa, né? Nesses tempos do fim, nós precisamos estar muito atentos com os laços de alma, amizades, alianças, estarmos constantemente partilhando e até mesmo convidando para as nossas casas. Existe isso também, né? Pessoas que às vezes não acrescentam nada à nossa vida, pelo contrário, vêm com sutilezas e o objetivo é, muitas das vezes, desencaminhar o cristão, o filho de Deus, aquele que deseja andar na presença do Senhor. Então, esteja atento. Por que é importante nós olharmos? É o Velho Testamento, mas lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4, diz assim, que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? Então, a palavra de Deus, o que está aqui neste livro, é relevante. Pode ter uma aplicação para os nossos dias atuais, e de fato tem, porque nós podemos ler esse texto e ver algo que esse rei, num período de paz, ele decidiu fazer e que não foi agradável aos olhos de Deus, porque ele se uniu num tratado com uma pessoa ímpia. E aí o que aconteceu? Vamos avançar um pouquinho. Eu fiz aqui apenas algumas breves considerações, e a terceira consideração que é importante nós pensarmos aqui, uma pergunta que me veio à mente, eu não queria deixar de mencionar isso, né? Por isso eu anotei. Josafá perguntou a Deus sobre esse tratado? Josafá consultou a Deus? Não há registro de que Josafá tenha consultado o Senhor. Ora, porque tudo era um período de paz,
Josafá relaxou, ele não vigiou, ele não buscou a Deus para perguntar a Deus se ele deveria fazer esse tratado com esse rei ímpio. É uma boa pergunta. Então a questão é: não empreenda nada isoladamente, independente de Deus. Ore, busque ao Senhor, peça direção do Espírito Santo. Não queira ser independente, dependa de Deus sempre. O Espírito Santo deseja nos guiar nas mais simples decisões que nós tomamos, até aquelas mais relevantes, porque tudo que diz respeito à minha vida, à sua vida, à nossa vida como filhos de Deus é relevante, e Deus assim deseja nos dirigir. A questão é que nós mal sabemos o hoje, e Deus é o único que sabe o amanhã. É simples, né? Nós mal sabemos o hoje, mas Deus é o único, somente Ele sabe o amanhã. Não queira ir sem Deus, porque você pode se dar mal. Eu posso me dar mal, nós podemos nos dar mal se nós avançamos sem a bênção, sem a direção de Deus. E Deus, gente, Ele não deixa isso barato. Vamos aqui falar um português claro, Ele não deixa isso barato. E por que Ele age dessa maneira? Deus é caprichoso? Não, Deus é Deus e Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele vai nos corrigir. E muitas das vezes vai vir uma repreensão dura. E foi o que aconteceu aqui. Deus levantou um profeta e diz que depois, olha, Deus deixou avançar a coisa. Deus deixou avançar. Depois de serem construídos os navios, depois dos navios já estarem prontos, construídos nesse local aqui, Ezion-Geber, Deus então levantou um profeta, né? Um homem, e profetizou contra Josafá. E qual foi a profecia? Por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Gente, está escrito aqui, não é invenção minha. Deus deixou andar, mas depois, quando chegou na hora exata, Deus puxou a rédea. Deus disse: não, daqui não passa, não vai continuar. E Deus fez isso por amor a Josafá. E muitas das vezes Deus vai fazer isso conosco. Num certo sentido, vai deixar andar. E lá adiante Deus vai dizer: não, basta, para. E se isso está escrito aqui na palavra de Deus, é para o nosso ensino hoje. Hoje nós, igreja, podemos aprender esta lição acerca disso que se passou com Josafá, né? É uma lição para nós. Deus disse, o profeta disse: o Senhor destruirá o que você fez. Então os navios naufragaram, né? Foram para o mar, mas esses navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. Deus é Deus, nós vemos nisso que o caráter de Deus. Então nós temos que aprender sobre o caráter de Deus, temos que deixar de ser crianças, temos que amadurecer e saber. Esses dias atrás eu ouvi uma palavra, alguém dizendo, temos que crescer, não podemos continuar nos relacionando com Deus, achando que Deus é babá e que a igreja é creche, é berçário, né? Deus não é Pai Natal, né? Não é o Santa, como nós dizemos aqui no Reino Unido, como se diz no Reino Unido, não é o Pai Natal, né? Deus não é o Pai Natal, Deus não é o Papai Noel, né? Deus não é babá. Então nós temos que crescer, temos que conhecer o caráter de Deus. Ele é um Deus que nos ama? Sim, eu creio firmemente e tenho sido alvo do amor de Deus. E eu tenho certeza que você também. Quantas vezes Deus tem nos tocado? Quantas e quantas vezes Deus tem nos levantado? Quantas e quantas vezes Deus tem nos encorajado?
tem nos perdoado, né? Temos na nossa vida, no nosso dia a dia, muitas e muitas razões para adorarmos a Deus, porque Ele é um Deus que nos ama, Ele é um Deus fiel. Eu quero encerrar, né, essa reflexão usando uma frase que eu li esses dias, uma frase de Billy Graham. Billy Graham foi o maior evangelista do nosso século, né? Nós não podemos dizer que não, né? E já falecido, mas continua, né? O que ele escreveu, as mensagens que ele deixou continuam gerando frutos. E Billy Graham disse assim: buscar a Deus em dias difíceis demonstra dependência, e buscá-lo em dias bons demonstra fidelidade. Josafá buscou a Deus em dias difíceis. Lá atrás, né, nos versículos anteriores, quando aqueles inimigos, né, estavam ameaçando, ele buscou, e isso demonstrou o quê? Dependência de Deus. Eram dias difíceis e Josafá buscou a Deus. Mas aqui Billy Graham diz: buscá-lo em dias bons demonstra fidelidade. Então, agora que os dias eram bons, que havia paz no seu reino, Josafá descuidou-se e ele não foi fiel a Deus, né? Ele não foi fiel a Deus. O objetivo era bom? Era. Poxa, ele só queria aumentar a frota dos navios e trazer alguma riqueza para o povo. Queria que o seu reino progredisse. Era legítimo. E muitas das vezes você pensa em empreender coisas novas né? E se lançar em projetos, tendo em vista o bem-estar da sua família. Você tem filhos e você deseja, como pai, como mãe, deseja dar o melhor para os seus amados, para a sua família, para os seus filhos. Mas preste atenção e aprenda isso, né? Buscar a Deus em tempos difíceis demonstra dependência, mas buscá-lo em tempos, em dias bons, demonstra fidelidade. E nesses dias, Deus deseja que nós sejamos dependentes dEle nos dias difíceis, mas que também sejamos fiéis a Ele nos dias de bonança, nos dias de paz, no dia em que tudo está correndo sobre rodas, né? Sobre rodas, como dizem os portugueses, né? Está tudo tranquilo. Os dias são difíceis. Essa é uma palavra assim, um pouquinho mais dura para nós, mas é uma palavra de alerta. Nós precisamos prestar atenção nisso e não nos juntarmos àquele que é ímpio, àquele que é cruel, aquele que ofende, né, a moral e a justiça, aquele que não se importa com Deus, com os valores que são importantes para Deus, com os valores cristãos. Amém? Eu gostaria de orar e pedir a bênção do Senhor e que o Espírito Santo de Deus esteja, através dessa palavra, te despertando, te sacudindo, né? Te trazendo para perto dEle, e que você seja achado numa condição de fidelidade, de dependência e de fidelidade a Deus. Vamos orar? Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Ela não voltará para ti vazia. Abençoa, Senhor, cada pessoa que terá acesso a esta mensagem, Senhor, e que o teu Espírito Santo esteja trabalhando nas nossas vidas, Senhor, gerando temor nos nossos corações, que possamos buscar a tua face, Senhor, no dia mau e também no dia bom. Oh Deus, em toda e qualquer circunstância, que nós possamos ser fiéis a Ti, dependentes do Senhor e fiéis ao Senhor. Oh Deus, aplica essa palavra às nossas vidas, abre os nossos olhos e ouvidos espirituais. Deus, precisamos de Ti, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Eu desejo a você uma semana abençoada e que essa palavra possa achar lugar no seu coração e possa te fortalecer e te fazer prosperar. Porque lembre-se, Deus não quer que os teus projetos naufraguem. Fique na paz do Senhor Jesus.